Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Porque Eu Devo. E hoje eu vou falar sobre um anime, que também tem um mangá, obviamente, One Piece. E esse anime chegou recentemente, agora no último fim de semana, ao episódio 1000. E ele vem sendo o mangá, foi publicado 19 de julho de 97, e o primeiro episódio do anime foi lançado em 20 de outubro de 99. Portanto, o anime já tem 22 anos sendo lançado continuamente, sem pausas, só eventuais folgas, né, do mangaka e tal, para um certo descanso, mas nunca teve um hiato na produção desse mangá. E eu tô aqui para tentar te convencer do porquê você deve ler ou assistir, dependendo do seu gosto, One Piece. One Piece, como eu já disse, é um mangá, é uma obra, né, de Eiichiro Oda, que já está aí sendo lançado há 24 anos, desenhado e escrito há 24 anos. E parece uma história simples, é um mangá shonen, né, que é o que a gente mais está acostumado aqui no Brasil, com jovens, com poderes e lutas, gritos, né, os protagonistas geralmente berram bastante. E como Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, Naruto e muitos outros exemplos. Por que eu decidi falar de One Piece e não de outros, já que eu já assisti tantos outros? Primeiro porque episódio 1000 é muita coisa, né? Talvez a quantidade de anos não seja o mais relevante, chegar nesse número é muita coisa. Já teve outros animes que bateram, mas são histórias diferentes, coisas diferentes. Esse tem uma história que ainda está contínua, entende? Não é como múltiplas temporadas. É a mesma história desde o começo, seguindo as mesmas pessoas, evoluindo. Então eu sinto que tem uma leve diferença. E o motivo maior disso é que na pandemia esse anime me ajudou bastante. Por quê? Porque em abril de 2020, quando estava tudo fechado, né, eu não tinha nada para fazer, obviamente, apesar de todos os livros e de ter Netflix e Amazon Prime, e filmes no computador e jogos e tal. Sempre existe aquele sentimento de não tenho nada para fazer, não tenho nada para ver, não tenho nada para jogar, a gente não podia sair de casa, então eu precisava de um foco, precisava de um objetivo. E eu já tinha tentado assistir One Piece, na época eu acho que ele tinha, quando eu tentei, tinha 880 episódios, alguma coisa assim. E eu desisti porque era muita coisa, né? Parecia, nossa, muita coisa, nunca vou terminar de ver. Precisava de uma coisa impossível. A verdade é essa, eu preciso de algo que não termine, não acabe, eu não dê conta, para me ocupar, para ter um objetivo no dia, uma obrigação, entende? E aí eu peguei, ano passado, quando eu comecei, tinha 929 episódios e por coincidência eu comecei numa semana, acho que eu comecei em 12 de abril. E 12 de abril era domingo, né? Domingo é quando lança no site que eu assisto. E no domingo seguinte parou de lançar, fizeram uma pausa na produção do anime, que foi a primeira, foi assim, que até meio que mostrou como a pandemia era tensa, porque eles nunca pararam por nada no Japão de produzir o anime. Tinha essas férias, né, de 1 a 2 semanas, né, uma pequena pausa, mas parou por 3 meses, que foi o tempo que eu levei para assistir. Sim, eu assisti 929 episódios em 3 meses. Por quê? Porque era a minha tarefa diária. Eu acordava cedo, comia, fazia o que eu tinha que fazer, sentava de frente pro PC e colocava
episódio em cima de episódio. Meu ritual era o seguinte: primeiro episódio eu assistia a abertura e o encerramento, do segundo em diante eu cortava a abertura, cortava o encerramento, cortava a abertura, cortava o encerramento. Só assistia aquele videozinho da prévia, né? E eu cheguei a assistir 20 episódios num dia. 20 episódios de, põe aí 20 minutos, 21 minutos. Era 6 horas, 7 horas por dia assistindo One Piece. Eu sei que é um exagero, mas era a única coisa que eu conseguia fazer e não me sentir vazio naqueles dias. Então, tipo assim, eu fazia isso, aí eu parava, ia almoçar, lógico, eu tinha uma rotina ainda. Parava, ia almoçar, voltava, assistia. Se eu sentisse vontade de fazer uma outra coisa, eu fazia, às vezes parava pra ler e tal. Mas em dias que eu não conseguia fazer nada, eu chegava nisso de assistir 20 episódios. E quando eu comecei, foi só pelo objetivo impossível. Foi só tipo assim, eu vou assistir todos os episódios só pra poder falar que eu assisti todos primeiro, né? Tipo, se alguém chegar falando de anime, eu vou poder perguntar se a pessoa já assistiu One Piece, porque eu já assisti. Eu não levava muita fé na obra. Aí começa, os primeiros episódios foram meio chatos pra mim, também era, tipo assim, era um anime de 99, né? A animação que a gente encontra hoje ainda é de 99. Tem uns episódios que foram reeditados com mais tecnologia, tem mais a cara de atual, mas ainda é um anime do início dos anos 2000. E o começo foi meio maçante, então eu fui meio devagar, mas aí a história começa a crescer, porque no começo é só assim, é um shonen, grito, briga, e como eu já falei pra vocês. Mas aí a história começa a fazer mais sentido, começa a ter mais profundidade, os personagens têm motivos melhores, sabe? Eu quero, por exemplo, o Luffy, ele quer ser o rei dos piratas. Isso é meio que, tipo, eu quero ser o rei dos piratas e foda-se, mas ele quer ajudar as pessoas. Ele tem uma frase que ele sempre usa, que eu vou chutar a bunda de fulano. Eles chegam numa ilha, tem um cara mau, ele decide que vai ferrar a vida desse cara mau. Ele encontra pessoas sofridas e ele fala, não, eu vou ferrar com esse cara, eu vou chutar a bunda dele. Ele fala assim. Coincidentemente, muitas vezes eles ajudam as pessoas, porque o cara mau é muito mau mesmo. Mas 50% é rixa só dele, sabe? Eu quero derrotar esse cara, eu quero sentar a mão na cara dele à toa. Mas é isso, você vai percebendo que ele tem uma bondade muito grande, ele quer fazer o bem, ele quer tornar o mundo um lugar melhor. E logo no começo ele se une com o Zoro e com a Nami. A Nami é uma ladra de piratas e o Zoro é um caçador de recompensa de piratas. Que é muito estranho, né? Ele formar uma tripulação pirata com esses dois indivíduos. E isso vai mudando no anime, porque primeiro você pensa, é só um anime de um pirata que estica, e depois você vai percebendo que não, ele tem esse poder, mas o poder dele faz sentido, ele vai evoluindo, ele vai ficando mais forte, ele vai ficando mais esperto, ele não é tapado. Eles vão adicionando mais membros na tripulação e tem momentos muito fortes, de muita amizade. O Zoro é muito fiel, é o primeiro em comando ali depois do Luffy, né? Ele é muito fiel ao Luffy e aí o Luffy ajuda a Nami. A Nami não quer mais fazer parte, que ela precisa ir pra vila dela e tal, e aí o Luffy vai atrás e fala, não, eu vou ajudar. E ele vai atrás e ele ajuda, e surge problema para outro, aí eles recrutam o Usopp, e que também meio que não quer ir, por fim vai, e é sempre assim, sabe? Ele acaba conquistando as pessoas vão para perto dele. E foi assim que eu assisti 929 episódios em 3 meses. Porque o anime realmente é bom. Não era uma história só de
pancadaria, gritos e sem razão, sabe? Tipo, eu já assisti Dragon Ball, eu gosto muito de Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, mas tem muito disso, tem muita briga e é muito mais do mesmo. One Piece não, tem coisas que acontecem no episódio 300 que eles se referem ao episódio que, no caso, hoje já saiu, né? Por exemplo, se eu não me engano é por volta do episódio 300, 400, eles estão numa ilha, aparece um fantasma lá, samurai, e aí eles se referem ao Wano, que é a ilha que eles estão hoje. Então, tipo assim, dá a entender que pelo menos o mundo, o universo inteiro ali, ou as direções que a tripulação ia tomar, já estava na cabeça do mangaka. E eu acho isso muito incrível. Geralmente a gente vê isso em livros, né? Que acontece uma coisa é dita no primeiro capítulo e no último capítulo a gente entende por que disseram aquilo, porque a referência, ou a arma, ou a espada, a pessoa foi importante lá no fim. E em One Piece isso acontece muito. Claro que também é um ótimo anime para quem gosta de poderes e tal. Por exemplo, o Luffy é de borracha, aí vai ter um cara que tem poder de gelo, o outro tem poder de fogo, tem poder de lava, tem poder da luz, né? Tipo, o cara se move à velocidade da luz, tem de raio, tem de tudo, sabe? É muito abrangente até. Tem tipos diferentes de poderes, formas diferentes de usar, e eles vão aprendendo a usar. O Luffy mesmo evolui muito, porque ele até usa bem o poder dele, ele é até muito forte, mas aí ele chega num inimigo, ele não consigo vencer. Aí ele vai aprendendo, evolui, vai lá e vence. E isso meio que se repete. Ele sempre acaba encrencando com o inimigo no primeiro momento, e aí ele descobre uma forma de lidar depois. Mas o que segura mesmo o anime é a parte dramática, é a parte família, é a parte amigos, que os amigos ali no caso são muito importantes, né? Em japonês eles estão sempre falando é nakama, é N-A-K-A-M-A. Estão sempre falando disso, que a tripulação é muito importante para ele, não são tipo empregados, não são servos, escravos, são os amigos dele. E ele defende eles com unhas e dentes, todos eles se defendem, e é interessante que todo mundo evolui, não é só o capitão que é o super guerreiro. O Zoro fica muito mais forte, o Sop fica muito mais forte, a Nami fica mais forte, aprende a usar poderes, a Nico Robin, vai entrando mais gente com mais qualidades, deixando a história cada vez mais rica. E o clima de One Piece é basicamente esse aqui, ó, dessa imagem. São eles no barco, o Zoro bebendo, a Nami contando dinheiro e o Luffy comendo. O Luffy sempre morrendo de fome, que eu acho que representa um pouco. E assim, é um anime que me surpreendeu em muitos aspectos, porque tem um pouco de tudo, um pouco de tudo assim, em estilo de desenho, em estilo de narrativa, como as coisas acontecem em ilhas diferentes, até a animação muda com o tempo, dependendo de onde eles estão. Como eu disse, o Luffy não é tapado, ele aprende a lidar com a situação do jeito dele. É um anime que tem representatividade. Até recentemente surgiu um novo personagem trans, que a gente não vê isso muito, ainda mais assim no Japão. A gente acaba vendo que eles são exóticos de certa forma, mas ainda são bem antiquados, né, nessas questões. E então me surpreendeu muito, e é muito bom. É uma coisa que assim que acontece e não é tudo natural, tudo acontece ali natural. Você entende que nada está sendo feito para agradar alguém ou desagradar alguém. É tudo qualidade, assim, é tudo uma obra-prima. E assim, se você gosta de animes, se você já assistiu, por exemplo, Naruto, que tem 720 episódios,
Se você já assistiu outros animes grandes assim, eu recomendo que comece a assistir. E agora tem na Netflix, dá pra experimentar, né? Como eu disse, os primeiros episódios talvez sejam meio chatos. Eu acho que eu tenho o direito de dizer depois de ter visto 1000 episódios. Mas é por isso que eu tô aqui, porque assistir o 1000º episódio de uma coisa que me ajudou muito num momento difícil da pandemia, eu poderia ter ficado mal, bem mais pra baixo, e não, eu tinha uma coisa sempre pra fazer, pra ver, pra pensar, pra lembrar, e foi o meu jeito de lidar. E esse é o maior peso pra esse vídeo, sabe? É falar por causa disso, porque foi uma coisa que me ajudou. Não é só um anime, não é só um desenho japonês, não é só entretenimento. Tem muita coisa ali dentro, muita história, muitos dilemas morais, muitos dramas pessoais. E eu tenho certeza que você vai se identificar com algum personagem, com a vida dele. E é isso. Se você nunca assistiu um anime, também indico que você dê uma chance. Não é só um anime de pirata, é também um anime de pirata, é bem legal, mas não é um anime só de piratas navegando e roubando outras embarcações e outros piratas. Tem muita história, muitos plot twists, muita coisa, é um universo gigante, você vai adorar. E é isso. Obrigado por assistir. Curta, compartilhe, siga. Volte para mais vídeos e valeu! Falou!